caríssimos irmãos e irmãs, nessa terça-feira, 25 de maio, memória de São Beda, o Venerável, presbítero e doutor da Igreja. Nós estamos aqui então para partilhar com vocês a Palavra de Deus. No dia de hoje eu escolhi meditar com vocês o Salmo 49. Normalmente eu não comento os salmos, comento mais o Evangelho ou a primeira leitura, mas hoje eu resolvi comentar o Salmo. O Salmo 49, ele apresenta um grande julgamento de Deus. Deus convoca o céu e a terra para um grande julgamento, para julgar o seu povo. E qual é o julgamento? O julgamento é que o culto que o seu povo lhe está prestando não é um culto que agrada a Deus. Então vejam só, na primeira parte deste salmo, após uma introdução, a introdução é até o versículo 6, na primeira parte, após essa introdução, então, que vai do versículo 7 até o versículo 15, o Senhor apresenta uma série de sacrifícios, dizendo: esses sacrifícios não me agradam no modo como vocês os estão apresentando. Por acaso eu preciso que vocês me sacrifiquem um touro ou uma ovelha? Todos eles são meus. Na segunda parte desse grande processo, que vai então do versículo 16 até o final, versículo 23, então aí o Senhor apresenta todas aquelas obras consideradas más, dizendo: vocês que realizam obras más, não adianta que realizando essas obras más, depois me apresentem sacrifícios. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, no versículo 8, nós temos uma palavra que ela é muito importante, um versículo muito importante desse nosso salmo. Diz assim, o Senhor diz assim: não acuso você pelos seus sacrifícios, porque seus holocaustos estão sempre diante de mim. Parece um versículo até um pouco contraditório, né? Mas eu acho ele muito importante porque ele diz assim, né? As palavras do Senhor presentes nesse versículo 8 dizem o seguinte: os sacrifícios que você me apresenta são sacrifícios valiosos, desde que eles estejam em linha com a justiça, com a verdade, com a misericórdia. Então, eu acho um versículo muito importante, porque esse versículo ele valoriza também o culto, porque algumas pessoas no nosso dia a dia, em modo muito comum, dizem: o que adianta ir na igreja, o que adianta rezar se depois a pessoa faz o mal? Qual é a conclusão que é tirada? Então é melhor fazer o bem e não precisa ir à igreja, não precisa rezar, né? Esse versículo 8 me parece muito iluminante, porque justamente ele apresenta as seguintes palavras do Senhor: não acuso você pelos seus sacrifícios, porque os seus holocaustos estão sempre diante de mim. Ou seja, os sacrifícios que você me apresenta são positivos, se depois a sua vida for coerente. E nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, eu lembro as palavras de Jesus que estão no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 23. Mateus 23 apresenta palavras muito duras de Jesus contra os fariseus e os escribas. E ali, numa dessas palavras, capítulo 23, versículo 23, Jesus ele diz o seguinte: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar isso sem deixar aquilo. Ou seja, praticar a misericórdia, a justiça, a fidelidade, sem deixar de viver o próprio culto. E aqui eu gostaria de também apresentar para vocês algo que eu digo sempre:
para a comunidade onde eu estou, da qual eu sou responsável. Eu sempre digo assim: celebrar a Eucaristia, confessar-se, rezar o terço, realizar procissões, tudo isso é muito importante, mas é importante porque é a nossa fonte de força, é aqui que nós nos reforçamos, nos encorajamos, para depois então, no dia a dia, viver a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Então, é importante sim o culto, a oração, na medida em que ela me fortalece depois para viver a caridade. Caso contrário, de fato, o nosso culto, a nossa oração se torna vazia, se torna sem sentido. Pode até ser muito bonita, pode até ter muitos símbolos, vestes bonitas, velas, flores, mas não tem nenhum significado. É muito importante, caríssimos irmãos e irmãs, que nós nos perguntemos: a minha oração, a oração na minha família, a oração na comunidade, as celebrações da minha comunidade paroquial ou na minha comunidade religiosa, é uma oração que tem sentido? É uma oração que me fortalece para depois a prática da caridade, a prática do amor? Eu gostaria justamente, nesse sentido, de concluir essa reflexão com vocês, com as palavras do profeta Isaías, capítulo 1, que ilustram muito bem o Salmo 49. Então, vamos lá. Escutem a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Preste atenção ao ensinamento do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Que me interessa a quantidade dos teus sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês vêm à minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias. Não suporto injustiça junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Então venham e discutiremos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o escarlate, ficarão como a lã. Eu desejo a todos vocês que tenham um bom dia, que a oração minha e a de vocês possa ser uma oração que nos fortalece para a prática do amor e para a prática do serviço.